Glória a Deus. Deus está queimando uma palavra no meu espírito. Vou tentar correr aqui. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é conhecido também como Mar da Galileia, para quem não sabe. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Só até aqui. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Amém? Estenda a sua mão para cá. Eu queria muito, nós estamos com um feriado. Eu não posso deixar de liberar essa palavra aqui, porque essa palavra é fruto de oração. Muitas pessoas que estão aqui precisam receber essa mensagem. Se eu passar aqui 10, 15 minutinhos, por favor, não saia sem eu selar essa palavra no seu espírito. Amém? Posso contar com você? Amém? Estenda a sua mão para cá, libera uma palavra sobre mim, vai. Sim, Espírito Santo, abra agora, expanda minha mente. O que tem dentro de mim não pode tocar em ninguém. Paulo, o homem mais incrível que a terra já conheceu depois de Jesus, disse: o que eu recebi do Senhor, não o que eu recebi de Gamaliel, o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. A teologia não pode mudar ninguém. Por isso libera, Senhor, agora do rio que o Senhor plantou dentro de mim, da nascente. João 7,38 diz que tem uma nascente dentro de mim, e essa nascente vai fluir rios de água viva. Nós precisamos de uma palavra que venha do teu coração e não do meu. Por isso habilita dentro de mim aquilo que está no teu coração. Ah, Senhor, nós precisamos do Senhor nessa manhã. Nós entregamos, ó Pai, esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga comigo amém. Hoje Jesus entra no seu barco. Quem recebe essa profecia? Ah não, você não entendeu. Hoje Jesus entra no teu barco. O teu barco não vai afundar. Diga glória a Deus. Sabe, o texto que nós acabamos de ler, escrito pelo evangelista Lucas, em Lucas capítulo 5, ele é um texto que registra um encontro entre Jesus e Pedro, entre Pedro e Jesus. Agora, se a gente observar bem, de maneira detalhada, o compêndio da palavra de Deus, perceberemos que essa não é a primeira vez que Pedro se encontra com Jesus, que Jesus se encontra com Pedro. A primeira vez foi dias atrás, quando André apresentou Jesus para Pedro. É interessante que o texto deixa claro que Pedro, ele foi frio com Jesus. Ele não deu a atenção que Jesus precisaria receber. Outro episódio também nos deixa claro, quando Jesus se encontra com Pedro pela segunda vez. A sogra de Pedro ficara doente. Jesus então é chamado para ir até a casa de Pedro. Jesus libera uma palavra
e a sogra de Pedro, ela é curada. Aquele segundo momento, aquele segundo encontro também não fora diferente, porque Pedro olha para Jesus como um mágico, ou alguém que tinha um dom especial, praticamente menosprezando a Jesus. Agora, a narrativa do texto que acabamos de ler, de Lucas capítulo 5, evidencia o terceiro encontro entre Pedro e Jesus, entre Jesus e Pedro. É interessante porque quando observamos este encontro, a ideia que nós temos é que Jesus está perseguindo Leandro a Pedro, que Jesus está caçando a Pedro, que Jesus está cercando a Pedro, porque Jesus deseja Pedro. E eu quero declarar e profetizar que por causa do propósito que existe na sua vida, nesses próximos dias, Jesus vai caçar você, Jesus vai cercar você, porque Jesus não vai perder você por nada. Quem está aqui, diga glória a Deus. Agora, vamos entender um pouquinho sobre o contexto aqui apresentado por Lucas. Fatos antes desse acontecimento nos dizem que Jesus, ele foi até o Jordão. Diga comigo, Jordão. O propósito do mestre era ser batizado por João, o seu primo amado, aquele que é chamado de voz do que clama no deserto. João é chamado por Jesus, daquele que foi nascido de mulher, o maior entre nós. Jesus então desce as águas do Jordão. Quando Jesus se levanta, a Bíblia diz que uma pomba veio sobre ele. E eu quero deixar claro que esta pomba não é o Espírito Santo, mas tipologicamente representa o Espírito Santo. Quando a pomba veio sobre ele, uma voz bradou dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho nele prazer. O que Deus estava fazendo aqui era trazer clareza sobre quem Jesus era em Deus. Deus estava trazendo revelação sobre a sua identidade. Quando Jesus ele sai do Jordão, o texto diz que ele vai para o deserto. Diga comigo, deserto. Quando ele chega no deserto, ele passa 40 dias e 40 noites com o propósito de ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz que ele passa 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo e não cede, porque quem tem clareza da sua identidade não cede por nada. Eu quero declarar em nome de Jesus que você é um filho e uma filha amada por Deus, e que nenhuma tentação vai ser capaz de parar você. Depois do episódio do deserto, Jesus sai do deserto, pastora Márcia, e ele vai para Nazaré. Ele vai para onde? Quando Jesus chega em Nazaré, a primeira coisa que Jesus faz, eu gosto disso, ele vai para a sinagoga. Ele entra na sinagoga, e naquele tempo na sinagoga, os rabinos se sentavam, e aquele que era convidado, na condição de rabino, ele se levantava, pastora Lorena, ele pegava o rolo, e ele começava a ler uma passagem do rolo. Jesus, ele entra dentro da sinagoga, vai direto ao rolo, e ele começa a ler um texto que está em Isaías, no capítulo 61, dizendo: o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me aos quebrantados de coração, para gerar paz aos aflitos e abertura de prisões aos presos. Quando ele termina de ler esta mensagem, Jesus olha para todos e diz: hoje mesmo se cumpriu esta palavra neste lugar. As pessoas então, de maneira agressiva, começaram a atacar Jesus.
colocar Jesus para fora, empurrar Jesus a fim de querer bater em Jesus. Jesus então é expulso de Nazaré e ele vai para uma cidade chamada Cafarnaum. Quando ele chega em Cafarnaum, se você não sabe, que mais tarde se tornaria o palco dos milagres, considerada o palco dos milagres, Jesus em Cafarnaum, ele entra agora no território que era o território de Pedro. E eu quero declarar que nos próximos dias o Senhor Jesus vai invadir o teu território. Ele não vai ficar apenas alcançando você na casa dele, mas ele vai invadir a tua empresa, ele vai invadir a tua casa, ele vai invadir o teu ciclo de amizade, porque Jesus não abre mão de você. Jesus agora está em Cafarnaum, cidade de Pedro, cidade esta também de Levi. Mais tarde, Levi, aquele que se tornaria Mateus, o evangelista, o escritor do Evangelho segundo Mateus. Quando Jesus entra em Cafarnaum, a primeira coisa que acontece, ele é espremido por uma grande multidão. Jesus está sendo espremido, Timóteo, por uma grande multidão. Ele está sendo completamente apertado pela multidão. E mesmo apertado pela multidão, Jesus consegue perceber que na praia, no lago de Genezaré, no mar da Galileia, havia 2 pequenos barcos. Jesus então consegue se livrar da multidão, e ele vai até esses 2 barcos, quando ele decide escolher um dos barcos para poder entrar nele. Esse barco tinha dono, o dono desse barco era Pedro. Eu quero profetizar que Jesus, entre tantos barcos, ele vai escolher o teu barco para que ele possa entrar e mudar a tua história para sempre. Só quem está aqui, diga glória a Deus. Agora escute, o texto no versículo 2, ele diz assim: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. Tinham trabalhado a noite toda e não tinham pegado nada. Olhe para cá, 2 lições aqui eu aprendo. 2 atitudes dos pescadores são observadas aqui nesse texto por Jesus. A primeira atitude, anote isso no seu coração: eles desceram do barco. Descer do barco espiritualmente fala sobre abandonar o propósito. Descer do barco espiritualmente fala sobre desacreditar da promessa, que não foi o pastor que te fez, que foi o próprio Deus que te fez. Descer do barco fala sobre ser vencido pela frustração. Descer do barco fala sobre desistir da palavra que Deus liberou sobre a sua história. Quantos de nós estamos desistindo daquilo que Deus liberou sobre nós por causa da dor? Eu preciso compreender uma verdade espiritual. A dor é pedagógica. Eu vou repetir: a dor é pedagógica. Deus muitas vezes usa a dor não para te matar, mas para poder mudar o teu coração. Aprenda que espiritualmente a dor é uma ferramenta usada pelo céu. O salmista diz assim: foi bom ter sofrido. Essa geração atual é perigosa, por quê? Porque atribui todo o sofrimento à pessoa do diabo, e muitas vezes não é o diabo que está te fazendo sofrer, é Deus que está movendo do céu para a terra, para mudar o teu coração. Olha o que Paulo fala em Romanos no capítulo 5, no versículo 3. Eu, Paulo, me glorio nas tribulações. Paulo estava enfrentando um tempo tão difícil, mas tão difícil, que em outro texto ele diz assim, que ele estava passando um tempo, quando chegamos à Macedônia, nenhum alívio tivemos à nossa carne, mas em tudo fomos atribulados,
lutas por fora e temores por dentro. Paulo está falando, Paulo, não estou suportando a pressão que está vindo sobre mim. Agora Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: eu, Paulo, me glorio nas tribulações, porque elas produzem 3 coisas: paciência, experiência e esperança. Você nunca vai aprender nada sobre paciência vivendo os seus melhores dias, aonde tudo dá certo. Você nunca vai ter a experiência que Deus quer vivendo dias excelentes. Você precisa entender que a esperança que Deus quer gerar em você, ela só pode ser produzida na espera. Por isso, meu irmão, não desça do barco por nada. A segunda lição que Jesus nos ensina, olhando para os pescadores: eles lavaram a rede. Eles o quê? Mais forte, eles o quê? Pastor, o que significa espiritualmente lavar as nossas redes? Abandonar a vocação que Deus te confiou. Lavar as redes significa abandonar o vocare, do latim vocare. É o dom perfeito que Deus deu de forma personalizada a cada um. Se observarmos a vida de Mozart, quando ele tinha 11 anos de idade, ele tinha um dom. Ele sabia coisas que nunca estudou, nunca acessou. Isso chama dom, vocare, vocação. O que é lavar as redes? É abandonar aquilo que Deus confiou a você de forma personalizada. Nesses dias, muitos de nós estamos enterrando o nosso talento por falta de resultado. Você precisa entender que a falta de resultado não pode te parar. Você precisa aprender a confiar em Deus. Aprenda uma coisa: nenhuma frustração pode ser capaz de fazer você abandonar o dom que Deus te confiou. Diga glória a Deus. Todo crente plantado na igreja precisa aprender algo. Você está plantado aonde? Falei, eu estou plantado na videira verdadeira. Olhe para cá. Todas as vezes que você pensar em parar, se lembre do bambu chinês. Quando você toma a decisão de servir a Deus, Deus te planta na terra, que é chamada de terra boa. Só que primeiro, você vai crescer para baixo. Diga comigo, crescer para baixo. Sabe qual que é o problema de crescer para baixo? Ninguém vê. E a gente é movido por aquilo que as pessoas falam e não por aquilo que a Bíblia diz. As pessoas dizem assim: pastor Eduardo, a Fortes em Cristo está vazia, você está pagando quase 100 mil reais de aluguel, por que você não muda para outro lugar? Porque eu não me movo por aquilo que as pessoas dizem, eu me movo por aquilo que o céu falou. Você precisa aprender a se mover por aquilo que Deus está falando a teu respeito, e não por aquilo que as pessoas estão dizendo. O bambu chinês, ele cresce para baixo durante 5 anos. Durante quantos anos? 5 anos ninguém vê nada. Não existe expressão da bondade de Deus nessa plantação. Durante 5 anos ele cresce para baixo. Mas o problema de quem está crescendo para baixo é que ele observa a sua volta e ele percebe que todo mundo está crescendo para... E você começa a entrar em crise, querendo lavar as redes, abandonar o vocare, porque você está crescendo para baixo. Só que a história diz que depois de 5 anos, em apenas 1 ano, olhe para cá, 5 anos significa o estado de gestação. O que Deus está fazendo dentro de você, o que Deus está construindo dentro de você, para você não colocar tudo a perder. Durante 5 anos, você está sendo amassado, quebrado, você está sendo completamente abatido. Todo mundo está dizendo: ele está em pecado, ele perdeu a visão, ele não é bom no que ele faz. Mas Deus está treinando você em lugares que ninguém pode acessar, mas em lugares que o Espírito está vendo. E nesse lugar, 5 anos depois, você vai começar a crescer. Em apenas 1 ano, o bambu chinês cresce 25 metros para cima, e todo mundo vai olhar para você e vai dizer: Deus é com ele, Deus é com ela, Deus é com ele. Eu estava equivocado, falei mal dele, falei mal dela, mas eu reconheço: Deus é
com Ele. Alguém está aqui, diga glória a Deus. Sinto Deus nesse lugar. Levanta suas mãos, vai. Glória ao Senhor por um minuto. Glória ao Senhor. Deus está mexendo com a estrutura de muita gente aqui, que vai viver um tempo esplêndido para a glória de Deus. Duas lições que eu aprendo com Jesus nesse texto. Primeira, Jesus está observando o meu barco. Jesus está observando o nosso problema. Aqui a gente olha Jesus espremido pela multidão. Jesus está espremido o barco está do lado de cá, Jesus está de costa. E na nossa mentalidade, Jesus não está vendo nada daquilo que nós estamos passando. Jesus está de costa, espremido pela multidão, e está vendo tudo o que está acontecendo com o barco de Pedro. Pedro imaginara que ninguém estava vendo, mas a Bíblia diz que Jesus está vendo. Você precisa nessa manhã permitir que o Espírito Santo reprograme a tua mente, porque Ele está vendo tudo que você está atravessando. Ele sabe do tempo de choro, Ele sabe do tempo de humilhação, Ele sabe do tempo de desonra, Ele sabe o que você está passando, porque Ele está observando à distância o teu barco. A Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Jesus está observando o que, pastor? Me diga. Ele está observando como você reage ao fracasso, como você reage à pescaria mal sucedida. Jesus está observando se você aprende a lidar com pressão, ou se você se entrega à pressão. Você já viu que quando nós somos pressionados, nós revelamos de fato quem nós somos por dentro? Se você colocar alguém na parede, ele vai te falar coisas que nunca te falou. Se você pressionar alguém, pode ser o teu melhor amigo, ele vai dizer a você coisas que ele nunca teve coragem de dizer. Quando Jesus está observando alguém, ele entende uma verdade: você não conhece um homem pelas suas vitórias, e sim pelas suas derrotas. Ele fica observando como você reage às derrotas da vida. Jesus está observando o teu fracasso. Jesus está observando a sua reação. Aprenda uma verdade. No Salmo 139, no versículo 4 está escrito: ainda a palavra não chegou à minha boca, e o Senhor já conhece. Quando você estiver vivendo os piores momentos da tua vida, cuidado com duas coisas: com aquilo que você pensa e com aquilo que você fala. Tem gente que você dá uma pressionadazinha, uma buzina no trânsito, ele apresenta o dedo profético para você. Tem gente que lida com palavrão como se fosse uma canção de adoração. A pergunta é: quem você é nos momentos de crise? Porque isso vai definir o tempo que Jesus vai decidir para entrar na tua embarcação. Nos momentos mais difíceis da sua jornada, seja quem Ele quer que você seja, e não quem você quer que você mesmo seja, e Deus vai mudar a sua história. Quem está aqui, diga glória a Deus. Agora perceba, o texto diz assim: e entrando em um dos barcos, no barco de Pedro. Essa expressão entrando em um dos barcos, ela aponta sobre intimidade. Ela fala sobre acessar coisas que poucos acessam. Ela fala sobre participar da mesa. O que Jesus está fazendo com Pedro é produzir intimidade no meio da dor. Porque no meio da dor, até quem te ama te abandona, porque Deus endurece o coração. No meio da dor, você liga para o teu melhor amigo e ele não te atende.
No meio da dor, você pede dinheiro emprestado para o seu camarada, aquele que você emprestou dinheiro sempre que ele precisou, e ele fala: não tenho, quando tem muito dinheiro na conta, porque Deus endureceu o coração dele, porque é tempo de intimidade, é tempo de mesa, é tempo de relacionamento. Use o momento da dor para crescer em Deus. E eu vou liberar uma palavra: você não sai desse deserto enquanto você não se assentar à mesa com Ele e produzir intimidade. Quem está aqui, diga glória a Deus. Fala sobre estabelecer Jesus como participante ativo da nossa embarcação. Eu não sei se você tem essa ideia, mas em João capítulo 15, no versículo 19, está escrito assim: não é o servo maior do que o seu senhor. Qual que é o nosso problema? A gente sobe um degrau, a gente começa a achar que é grande demais, sim ou não, irmãos? A gente começa a achar que nós somos especiais. Eu vejo gente dentro da igreja se sentindo filho melhor do que o outro. O fato das coisas estarem dando certo para você, não significa que Deus está habitando nelas. Presta atenção, aprenda essa verdade do reino. Você não é um filho melhor do que ninguém. O fato de eu ser pastor não significa que eu tenho prioridade no céu. Eu preciso entender que o servo é menor do que o seu senhor. O que ele está dizendo é: eu quero assumir o governo da tua embarcação, mas você precisa sair da cadeira de senhor, para que eu possa sentar nela e voltar para a cadeira de servo, porque muita gente se assentou na cadeira de senhor, por isso que Jesus não está lá. É tempo de sair da cadeira que não te pertence, para que Deus possa sentar nela. Quem está aqui, diga glória a Deus, vai. Segundo, e eu termino aqui. Jesus entra no barco de Pedro, sob uma condição. Olhe para cá, de verdade. Quantos aqui, literalmente, querem que Jesus entre no seu barco? Levanta a mão. Vou liberar uma palavra aqui. Foi a palavra que Deus me deu sobre esta igreja, quando nós começamos. Primeiro, o texto deixa claro que após Jesus observar, ele entra no barco de Pedro. Ele entra no barco de quem? Só que para Jesus entrar no barco de Pedro, Pedro tem que descer dele. O problema é que o orgulho é grande demais para você descer do barco para Jesus entrar nele. O nosso problema é que nos tornamos vaidosos demais. Jesus só entra quando Pedro desce. Ele está dizendo: eu governei até aqui, e o resultado do meu governo é escassez. Por isso eu estou entregando o governo da minha embarcação ao Senhor, porque eu entendi que esse lugar não me pertence, mas pertence ao Senhor. Esta é uma manhã que o Espírito de Deus está soprando sobre muitos homens e mulheres desse lugar, dizendo: é tempo de descer para que Jesus possa subir. É tempo de descer para que Jesus possa governar a sua história. Diga glória a Deus. Terceiro e último, Jesus redefine o propósito do barco de Pedro. Ele o quê? Olha que interessante. O barco de Pedro é usado para quê? Fala mais forte, para quê? Jesus entendeu que aquele barco nasceu para outro propósito. Nasceu, não foi para pescar, foi para pregar. Nosso problema é que nós definimos um propósito para a nossa embarcação sem consultar os céus. E de repente a gente se depara com noites escuras, momentos difíceis, e não sabemos o porquê de tamanha tempestade. Quando Jesus ele entra no barco de Pedro, ele redefine o propósito daquela embarcação. Porque se a tua embarcação
não nasceu para viver o que você está vivendo. Você vai enfrentar tempestades que você não deveria enfrentar. Está na hora de perguntar ao amigo Espírito Santo qual é o propósito da sua embarcação, para que você não viva uma vida em que você seja totalmente amassado pelo Senhor. O Espírito de Deus está dizendo que Jesus redefine o propósito da embarcação de Pedro. Pedro está desesperado querendo peixe, e Deus lhe dá uma palavra. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Deus não vai te dar o que você quer, Deus vai te dar o que você precisa. Pedro queria peixe, mas precisava de uma palavra. Deus lhe deu uma palavra. Deus não vai dar o que você quer, Deus vai dar o que você precisa. Na expectativa de Pedro, ele precisava de peixe. Na expectativa do autor da vida de Pedro, ele precisava de uma palavra. Agora entenda isso. Nosso problema, irmãos, é que nós somos como Pedro. Nós temos uma natureza completamente comprometida, sim ou não? Agora imagine a cena. Jesus, ele sobe no barco de Pedro sem pedir autorização. Ele sobe no barco de Pedro sem pedir autorização. Vamos dar uma olhada no perfil de Pedro. Dá uma olhada aqui no perfil de Pedro. Pedro é impaciente e acelerado. Ele tem que ficar ouvindo Jesus pregar o evangelho no seu barco. Pedro, depois que se tornou discípulo, ele interpela Jesus várias vezes. Agora imagina antes, porque aqui Pedro não era ainda discípulo. Ele estava sendo convocado como discípulo. Pedro é sanguíneo, ou seja, Pedro é estourado. Pedro é aquele que corta a orelha do soldado que vai prender Jesus depois de 3 anos caminhando com Jesus. Agora imagina o perfil de Pedro 3 anos antes. Pedro é esse Pedro que depois de trabalhar a noite toda sem pegar nada, ele se assenta. Jesus chega, sobe no seu barco sem pedir autorização e começa a pregar. O interessante é que os historiadores dizem que Jesus pregou por quase 5 horas. Agora imagina a cena. Pedro, completamente arrasado, um homem sanguíneo, observando por quase 5 horas a pregação de Jesus, usando o seu barco. Quando Jesus termina de pregar, Jesus volta, e Jesus então libera uma palavra. Olhe para cá, ele diz: volta ao mar e lançai as redes. A pergunta que eu me fiz e a pergunta que talvez você vai se fazer: por que que Jesus não realizou o milagre ali mesmo no raso? Por que que Jesus mandou ele voltar para o lugar da sua tragédia? Uma coisa eu aprendo aqui, porque Jesus não faz quando eu quero, Jesus só pode fazer quando eu obedeço. O que Jesus estava dizendo é: Pedro, eu estou te desafiando a me obedecer. Pedro, o segredo do milagre está na obediência. Pedro, pegue agora o teu barco e vai para o lugar da desonra, porque no lugar da desonra eu vou estabelecer dupla honra sobre a sua história. Diga comigo, glória a Deus. Agora, pastor, qual que é o nosso problema? Nosso problema é que a gente, antes de obedecer, a gente avalia se devemos ou não obedecer, sim ou não? Nós sempre avaliamos porque fomos ensinados a pensar. Até aí tudo bem. E eu fico pensando Pedro, Jesus dizendo, depois de uma noite toda: volta ao mar e lançai as redes. Eu imagino, Antônio Marcos, Jesus pensando assim, Pedro pensando assim: peraí, o horário de pesca, eu sou profissional, é à noite, não é dia. Pedro pensando assim: a rede está limpa, se der errado, eu vou ter que passar horas limpando a... Pedro pensando assim: peraí, eu sou profissional da pesca e fiquei sabendo que ele é um marceneiro. O que Jesus estava dizendo é: Pedro, você vai ter que substituir o fundamento.
quando você foi pescar à noite, você foi pescar debaixo da tua intelectualidade. Como profissional da pesca, você entende muito. Como alguém adestrado para essa profissão, você entende muito. Você governa a sua área, mas você precisa entender uma coisa: você governa o barco, você governa a vara, mas eu governo os peixes. Talvez você não está entendendo, mas aquele que governa os peixes vai mudar a sua história. Você precisa aprender a obedecer a Deus. Nesta manhã o Espírito de Deus está me levantando para poder tocar no teu coração com a ajuda do Espírito Santo, para que você saia daqui decidido a obedecer a Deus sem questionar. É tempo de confiar em Deus, é tempo de confiar em Deus, é tempo de obedecer sem fazer contas, é tempo de obedecer sem fazer avaliações, é tempo de obedecer, é tempo de obedecer. Fica de pé em nome de Jesus. Pedro tem o controle do barco, Pedro tem o controle da rede, mas só Jesus tem o controle dos peixes. Nunca se esqueça disso. Só Jesus tem o controle dos peixes. Amém? Você crê nessa palavra? Deus falou com alguém aqui? Quantos aqui de verdade tem uma palavra que vai viver coisas grandes? Levanta a sua mão. Nunca se esqueça, 1 Timóteo 1,15, fiel é esta palavra e digna de toda. Mateus 24:35, passarás os céus, passará a terra, mas as minhas palavras não. Isaías 55:11, toda palavra que sair da boca do Senhor não voltará para si vazia, mas cumprirá o propósito pelo qual ela foi liberada. Ei, se você tem uma palavra, pare de olhar para os resultados e mantenha os seus olhos fixos na palavra que Deus liberou e dispensou sobre você. Diga comigo: eu recebo. Com voz de profeta, eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, vai. Glória a Deus. Faz assim, deixa eu abençoar você. Logo à noite nós teremos um culto incrível aqui. Pastor Raik Carmelo vai estar com a gente. Vai ser forte. Esteja aqui com a gente. Vou dar só metade da oferta se ele me pedir para pregar com ele. Mas vai ser lindo, tá, irmãos? Se você puder, venha, que vai ser muito lindo. Quem gosta de café com chantilly, levanta a mão aí. 18h15, nós estaremos servindo café com chantilly para a glória de Deus, amém? É só você chegar, tomar seu café ungido ali, vai ser forte demais. Venha, chegue mais cedo, vai ser lindo. Coloque a tua mão. Deixa eu liberar uma palavra sobre o seu feriado. Vai ser poderoso esse feriado. Deus vai renovar suas forças. Paizinho querido, na autoridade do teu nome, nós abençoamos o corpo de Cristo e declaramos um domingo de paz e não de mal, uma semana de paz e não de mal. Renove os teus filhos para que eles possam voar como as águias. Isaías 40:28-31 diz que o Senhor faz forte o cansado e a cansada, ressuscita as forças daquele e daquela que não tem nenhum vigor. E eu declaro renovação vinda por parte do Espírito Santo. Eu abençoo também cada um dos nossos visitantes e declaro uma semana generosa, uma semana de paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a graça do Senhor, o grande amor de Deus e as consolações do Santíssimo Espírito venha sobre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a tua vida. Vai em paz.